Olá, conversaremos agora sobre o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, enfatizando a sua relação com a formação do preço de venda. Nessa nossa conversa, temos dois objetivos: entender o ICMS e aplicar o ICMS na formação do preço de venda. De conversas anteriores, vimos uma série de desafios associados à compreensão da relação do tributo com o preço de venda. Algumas características marcantes, como relevância e complexidade, quer dizer, o forte impacto do tributo no preço de venda e as muitas especificidades de legislações federais, estaduais e municipais. E vimos que um dos tributos com maior associação à formação do preço de venda é um tributo de natureza estadual, que é o ICMS. Quer dizer, tributo incidindo aí na comercialização de mercadorias e serviços. Quando vamos entender características do ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, algumas características podem então ser apresentadas. Ele é de esfera estadual, incide na comercialização de mercadorias e serviços, é calculado por dentro, ou seja, a alíquota do tributo incide o preço, que já tem dentro dele o próprio tributo. Pode ser cumulativo ou não cumulativo, então cumulativo em empresas optantes do Simples, por exemplo, que perde o direito aos créditos anteriores, ou não cumulativos, quer dizer, empresas contribuintes de ICMS optantes de lucro real, e suas alíquotas usuais, as mais frequentes, aí costumam oscilar de 17% a 19% para operações intraestaduais dentro de um mesmo estado, ou entre 7% ou 12% quando as operações elas envolvem dois estados diferentes. Se vamos entender num caso prático, então imagine que um comerciante precisa definir o preço que cobrará por uma mercadoria, o valor da mercadoria sem o ICMS é R$ 16,60 e ele precisa incorporar o ICMS com a alíquota de 17% na venda. Então, nesse caso, qual o preço de venda que precisaríamos compor? Como o ICMS é um tributo que incide por dentro, ele vai incidir, na verdade, sobre o preço. E dentro desse preço já tem que ter o próprio tributo. Então, nessas situações, nós não somamos o percentual. O que nós acabamos fazendo é dividindo por 1 menos o percentual, conforme já vimos em conversas anteriores. Então, nesse caso, se eu quero compor o preço de venda incorporando o ICMS por dentro, o que é que eu precisarei fazer? Então, eu teria que assumir a base, 16,60, o ICMS é 17%. Então, no caso da formação do preço, o cálculo é por dentro, não posso somar 17% da base, eu tenho que então dividir por 1 menos 17%, que seria 0,83. Então, quando eu pego a base e divido por 1 menos a alíquota do ICMS, que é 17%, aí eu obtenho o preço é igual a 20. Então, nesse caso, se eu quero encontrar o valor do ICMS, ele seria 17% de 20, ou, se preferir, a diferença do valor com o tributo para o valor sem o tributo. Então, 17% de 20, ou a diferença, o ICMS seria igual a 3,40. O preço de venda seria 20, o ICMS seria 3,40. Em outra situação, um comerciante compra uma cadeira por 100, então 100 é preço de compra, com 18% de ICMS incluso. Então, se essa é uma situação do ICMS não cumulativo, aí precisamos entender que pagamos 100 pela cadeira, mas se tem 18% de ICMS, 18% é crédito de ICMS, e a diferença quer dizer 100 menos 80, 100 menos 18, que vai ser igual a 82, nós registraremos como custo da cadeira. Então, nessa operação, qual o valor pago ao fornecedor? 100. Qual o custo? 82. Qual o crédito fiscal? 18. Ao custo, logo acima de 82, somando 82,
acrescentará 80 para a cobertura de despesas e lucro. Considerando ICMS não cumulativo igual a 18%, calcule quem seria o preço de venda, quem seria o débito de ICMS e quem seria o valor a pagar de ICMS. Então, nesse caso, o que é que nós faríamos? O preço pago ao fornecedor foi igual a 100. Do preço pago, vamos subtrair o crédito do ICMS e vamos chegar então a um custo da cadeira igual a 82. Então, é o que ele está dizendo, que ao custo vai acrescentar mais 80, então acrescentando mais 80, chegaríamos numa base para a formação do preço de venda, quer dizer, num valor sem o ICMS, de 162. Se agora eu preciso incorporar o ICMS com alíquota de 18%, se ele incide por dentro, aí de novo eu vou ter que dividir por 1 menos a alíquota do tributo, como é 18, vou ter que dividir por 1 menos 0,18. E no momento que eu faço isso, aí eu acabo descobrindo que o preço seria 197,56. E aí, se eu quero fazer contas sobre os valores movimentados de ICMS, se o preço é 197 e se o ICMS é 18%, então na venda eu vou ter um débito de 18% no preço, que é de R$ 35,56. Só que se eu quero entender o valor a recolher de ICMS, então do débito eu preciso excluir o crédito. E qual foi o valor do crédito? 18. Então, se eu excluo o crédito desse débito, excluindo o crédito, o valor a recolher seria 17,56. Então, nesse caso, vimos uma série de particularidades associadas a uma operação com ICMS não cumulativo. Em relação às discussões sobre o ICMS na formação do preço de venda, outros desafios podem ser relatados. A exemplo da substituição tributária, quer dizer, quando um elo da cadeia, geralmente o elo primário, substitui o recolhimento dos demais, que guarda analogia com outros fenômenos associados ao ICMS, como antecipação tributária, complemento de alíquota e diferença de alíquota. Outro desafio também bem singular em relação ao ICMS é quando nós temos operações entre diferentes estados e a partir daí precisamos entender o impacto da existência aí de alíquotas diferenciadas para operações interestaduais. Naturalmente, esses desafios singulares específicos serão conversados por nós em outras ocasiões. Com isso, esperamos ter alcançado os objetivos pretendidos para essa nossa conversa, que envolvia, quer dizer, entender o ICMS e aplicar o ICMS na formação do preço de venda. Bons estudos!